Salmo 42, verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Queridos irmãos, se há um tema que a gente precisa dar a essa mensagem, e é sempre muito difícil a gente definir o tema, a ideia central, eu gostaria de propor nessa noite a palavra sede. Sede de Deus. É disso que esse salmo trata. É disso que esse texto fala. Sede de Deus. Vivemos num tempo de sofrimento. Vivemos num tempo de angústia. Vivemos no tempo de preocupação. E talvez assim como eu, você tenha vindo até este lugar, nessa noite, trazendo no seu coração algum tipo de anseio, algum tipo de preocupação, algo que talvez possa parecer até banal para alguém, mas você sabe o quanto dói, você sabe o quanto machuca. Nós somos da geração dos ansiolíticos, dos antidepressivos, não é verdade? Dizem que a depressão é o mal do século. Talvez você tenha chegado aqui com o coração ansioso, com o coração abatido, com a alma abatida, como acabamos de ler. E aí você vem até esse lugar, cantar, louvar, orar, ouvir a palavra, e talvez no teu trajeto para cá você se pergunte, será que vale a pena fazer tudo isso? Será que de alguma forma minha alma pode encontrar conforto? Pode encontrar consolo? Pode encontrar ânimo em meio a essa condição tão difícil no qual agora eu me encontro? Cada um sabe onde dói. E de alguma forma, isso tudo pode parecer para nós como quando estamos com sede. Não é verdade? Quando estamos com sede ou com fome. Claramente, nosso corpo clama por algo. Clama porque esse algo é necessário. Clama porque precisamos de água ou de comida. Por isso sentimos fome ou sede. Mas o Salmo 42 e também o Salmo 43 falam da sede de Deus, da fome de Deus, da necessidade de Deus. E vemos nesse texto maravilhoso, nessa canção belíssima, que somente em Deus a nossa alma pode encontrar descanso, que somente em Deus a nossa alma pode encontrar ânimo, que somente em Deus podemos encontrar tudo aquilo que muitas vezes buscamos em tantos lugares, para saciar a sede da nossa alma. Queridos, nós caminharemos aqui pelo Salmo 42 e também 43. E vale a pena a gente destacar algumas coisas aqui. Quando você lê o título do Salmo 42, você lê assim: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. São informações muito presentes no livro dos Salmos. Agora, quando você olha o Salmo 43, você não encontra a mesma coisa. Percebe isso? Você não encontra aquele título ali. Aí você se pergunta, por que alguns têm e outros não têm? É claro que eu não vou responder aqui porque muitos dos salmos não têm título, mas esse aqui eu vou responder. Pelo menos um hoje você vai saber. O Salmo 43 não tem título porque nada mais, nada menos, ele é a continuação do 42. Nitidamente ele é a continuação do 42. Você sabe que os salmos nada mais, nada menos são do que o inário de Israel. Uma coleção de cânticos, de canto, de música composta para louvar o Senhor e também para que o povo, através dessa expressão poética e artística, abra o seu coração diante do Senhor. Os salmos, além de canções, são também orações, clamores muitas vezes. E aqui nós temos um exemplo disso.
Ao mestre de canto, informação de natureza musical. É um salmo didático, um salmo que traz um princípio nele. E os autores são os filhos de Corá, ou os coraitas. Um grupo de levitas atuante no templo, que tem muitos salmos compostos, não é? Não sabemos exatamente qual coraíta escreveu, mas nós sabemos que um deles escreveu, ou talvez até mesmo mais de um. Aqui no caso, eu creio que o salmo ele é tão pessoal, que foi um homem só que escreveu. Na verdade, a narrativa do salmo, ou o ambiente no qual o salmo se encontra, faz inclusive com que alguns levantem a hipótese que os coraitas foram apenas aqueles que cantaram o salmo, e que quem compôs de fato esse salmo foi Davi, durante seu período de peregrinação e fuga de Saul. Vocês lembram que Davi ele passou algum tempo fugindo de Saul de um lado para o outro, não é verdade? Afinal de contas, Saul se sentia ameaçado, sentia sua posição ameaçada e procurava matar a Davi. Eu particularmente não compartilho dessa visão. Eu creio que de fato os autores são os filhos de Corá e que em algum momento esse autor aqui, ele está passando por uma espécie de exílio, não o exílio babilônico, mas um exílio de ordem pessoal. Provavelmente por conta de algumas das muitas invasões que o reino de Judá sofreu. Em alguns momentos, alguns homens e mulheres eram feitos prisioneiros e levados para outro lugar. Tudo isso eu estou falando simplesmente para você compreender um pouco mais do ambiente do Salmo. 3 observações introdutórias são importantes também para a gente poder prosseguir e entender bem o texto. Primeiro, como eu já falei, os 2 salmos devem ser tratados como um só. Os 2 capítulos, 42 e 43, devem ser tratados como um único salmo. Por quê? O primeiro motivo é porque alguns manuscritos do texto massorético, do texto hebraico, juntam os 2 numa única canção. O segundo motivo é porque há um estribilho em comum. Sabe o que é estribilho? Estribilho é aquele coro que a gente repete várias vezes na música. Sabe? Aquela partezinha que a gente sempre fala ao final de cada estrofe. Não é? Existem estribilhos muito famosos, não é verdade? Talvez o que eu mais goste de todos seja: então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. A alma irrompe em louvor diante da revelação de Deus na natureza, diante da revelação de Deus na sua palavra, diante da revelação de Deus na história da redenção, diante da revelação de Deus em Cristo Jesus e diante da revelação futura de Deus, quando Ele virá em plena e perfeita glória. Qual é o resultado da alma do crente diante dessa revelação? Minha alma irrompe em louvor. Canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Onde está o estribilho? No texto que lemos. Verso de número 5 do capítulo 42, verso de número 11 do capítulo 42 e verso de número 5, novamente, do capítulo 43. Percebe aí que o texto se repete. Percebeu? Se você não percebeu, é porque você fechou a Bíblia. Aí você abre de novo e agora você vai perceber. Porque está aí claramente no texto, Salmo 42, 5, o que lemos agora há pouco. Por que estás abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. A mesma coisa é repetida no verso de número 11. Por que estás abatido, a minha alma? E também no verso 5 do capítulo 43. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Em algumas versões, isso fica um pouco obscurecido por causa da divisão de versículos. Existem algumas traduções que dividem o verso de número 5, de modo que ele termina com a palavra meu auxílio, né? Aí faz com que a leitura fique um pouco confusa. Mas o texto hebraico aqui é muito claro. O texto consonantal lá do hebraico, não resta dúvida que o texto, o estribilho, o coro desta canção termina com a expressão Deus meu. Assim termina o coro do Salmo.
Terceira observação interessante aqui para a gente fazer é que, como toda poesia, há uma progressão no pensamento. Às vezes a gente olha aqui a canção e fala, entendi, então tem o coro ao final de cada estrofe, então eu já sei que são 3 estrofes. Primeira estrofe começa no verso 1, termina no 5. Segunda estrofe começa no verso 6, termina no 11. E a terceira estrofe é o Salmo 43. Legal, entendi. Peguei essa parte aí, pastor. Sim, é isso aí. Mas muitas vezes, quando a gente divide o texto, a gente tende a perder a ideia de que o texto ele está caminhando para algum lugar. Ele está nos levando para algum lugar. Para onde o Salmo 42 e 43 está querendo nos conduzir? Há uma progressão no pensamento e é isso que a gente vai dar uma olhada nessa noite. Mas eu quero lembrar, irmãos, como todos os salmos, esse é um texto que trata das nossas emoções. E como eu falei no início, vivemos na era da depressão, da ansiedade, do pânico. Muitas vezes, as aflições emocionais levam as pessoas a desespero tal que alguns chegam a tirar a própria vida. Essa é a nossa época. Mas parece que essa é também, de alguma maneira, a experiência do salmista. Se a gente lê o verso de número 1 isoladamente, a gente pode pensar que coisa linda. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Beleza, lê o resto. Continua lendo. Você vai ver um coração aflito, você vai ver um coração repleto de dor, você vai ver um coração sofrendo. Assim como talvez você tenha chegado aqui nesse lugar, nessa noite. Assim como talvez você tenha tido muitas e muitas experiências nesse tempo de pandemia, de tantas perdas, tantas crises. Mas o fato é que o Salmo 42 e 43 nos ensina que o Senhor sempre cuidou e sempre cuidará do seu povo, e não apenas isso, também ensina que o seu povo desfruta dessa graça cuidadora de Deus na adoração e no louvor. Começamos hoje esse mês que a gente fala de forma um pouco mais detida sobre o louvor a Deus. E alguns dizem que o louvor liberta, que o louvor tem poder e tal e tal. Alguns fazem isso de uma maneira mística. Não é esse o propósito. O louvor, ele tem a capacidade de fazer com que sejamos curados, porque no louvor lembramos quem Deus é e, consequentemente, quem nós somos. Por isso, o louvor nos coloca no nosso lugar, no lugar de servos, e nos possibilita a experiência do senhorio do Senhor, senhorio do próprio Cristo. Em meio ao sofrimento, o salmista anseia sim por livramento, mas ele encontra consolo e salvação e suficiência no Senhor, e somente no Senhor. Vamos ler então juntos? Vamos caminhar pelo Salmo 42 e 43? Eu quero propor aqui, naturalmente, 3 divisões, e cada uma eu vou usar uma palavrinha começando com S para você lembrar durante a semana que começa, tá bom? Primeira estrofe, Salmo 42, do 1 ao 5. A palavrinha que eu quero que você grave é saudade. Repita comigo, saudade. Saudade de Deus. É isso que o salmista apresenta aqui. Ele apresenta a tristeza de um coração sedento por Deus. Vamos ler? Salmo 42, de 1 a 5. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma?
por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aqui nós vemos a tristeza de um coração sedento por Deus. O salmista nos apresenta um problema, sim, um problema. Algo que quando a gente dá uma lida muito rápida, a gente não percebe. Qual é o problema que é apresentado aqui no início do Salmo 42? O coração do homem, ele tem sede de Deus. O coração do crente, ele tem sede de Deus. O coração do justo, ele tem sede de Deus. Na verdade, não apenas do crente, mas de todas as pessoas. A diferença é que o crente já sabe disso. E o ímpio não sabe. A pessoa sem Deus e sem Jesus, ele tem um vazio tremendo no seu coração e não sabe como preencher. Busca um monte de coisa, corre atrás de um monte de coisa e nada o preenche, nada o completa. Não é verdade? Quem é crente sabe que o vazio dentro do nosso coração só pode ser preenchido pelo Senhor e por absolutamente nada mais. O Senhor nos completa, o Senhor nos enche, o Senhor faz com que o nosso coração desfrute de alegria. A presença do Senhor que gera alegria é a nossa força, é o nosso sustento, é aquilo que nos leva adiante. Não é verdade? Quantos aqui sabem disso? Levantem a mão. Glória a Deus. Quase todo mundo levantou a mão. Só não levantou a mão quem estava dormindo. Quem estava acordado levantou a mão. Acredita, crê nisso. A grande questão é que muitas vezes nós acreditamos em algo, mas não vivemos de modo coerente com aquilo que cremos. Não é verdade? E quando a nossa vida não reflete aquilo que dizemos crer, é porque a nossa crença ela não é tão firme assim. Ainda. De fato, nós sempre seremos imperfeitos enquanto aqui estivermos, não é verdade? Não é verdade? Somos imperfeitos. Temos uma fé real? Sim. A nossa fé é perfeita? Não. Ela é verdadeira, mas ela não é perfeita. Nós acreditamos que vivemos em Deus e que Ele é a nossa suficiência. Mas muitas vezes o nosso coração ele busca ser completado em outras coisas. Aqui no caso é muito interessante a gente perceber que o salmista ele tem plena consciência da capacidade que a presença de Deus tem em atender todas as demandas do seu coração, todas as necessidades do seu coração. Ele sabe disso, isso está claro no verso de número 1, quando ele exemplifica a sede que ele tem de Deus, de que maneira? Comparando ao animal com sede. Nós não temos corça no Brasil, né? Não temos cervos no Brasil, não é do nosso clima. Mas você poderia imaginar qualquer outro animal morrendo de sede, longe das águas, ele vai até o rio para beber água correndo, rapidamente, ele anseia pelas águas. Da mesma maneira, o nosso coração necessita da presença de Deus. Ele explica isso no verso 2, quando usa a comparação da sede. Minha alma tem sede de Deus. Mas aí ele termina o verso 2 com um questionamento. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Ele pergunta, quando me verei perante a face de Deus? Quando estarei diante de Deus? Aí você pergunta, ele não está? Ele já não está? Alguém aqui não está? É interessante quando a gente fala de presença de Deus, não é verdade? Você já teve essa reflexão? Você aprendeu lá na classe, quando você chegou na igreja, na classe das boas-vindas, que Deus ele é onipresente. Não é verdade? Tributo de Deus. Deus é onipresente. O que significa a onipresença de Deus? Deus ele se faz presente em todos os lugares, ainda que não se misture com a coisa criada. Deus é sempre distinto da sua criatura, mas ele está sempre presente, atuando em meio a toda a sua criação. Ou resumindo de forma muito simples, Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Não é? Onipresença de Deus. Beleza, Deus está em todo lugar. Então por que a gente fala tanto que a gente quer estar na presença de Deus? Que a gente busca a presença de Deus? Que eu quero me encontrar na presença de Deus? Por que tem tantas músicas que falam disso? Por que tem tantos textos na palavra que falam disso? Por que a gente usa tanto essa expressão nas nossas orações? Presença de Deus. Por quê? A grande questão não é se Deus está ou não aqui. A grande questão é se eu reconheço ou não internamente.
se eu experimento a presença que de fato está aqui. Não resta a menor dúvida. Não resta a menor dúvida que Deus está aqui. Da mesma forma como Deus está agora lá onde pessoas estão se drogando, se prostituindo e vivendo qualquer outro tipo de pecado e de vida que não agrada ao Senhor. Deus está lá também. Aqui, nós, pelo menos, deveríamos reconhecer essa presença e desfrutar dela em comunhão com esse Deus que se faz presente em todos os lugares. Onde há o pecado, onde não há o senso da presença de Deus, onde não há o respeito, a reverência à pessoa de Deus, as pessoas têm a presença de Deus lá, contudo, não a discernem, não a reconhecem e, consequentemente, não desfrutam dessa presença maravilhosa, que é sempre amorosa e graciosa sobre as nossas vidas. E aí a gente precisa olhar para esse final do verso 2 e perguntar, que negócio é esse de estar diante da face de Deus? Aqui na minha tradução, na Nova Almeida Atualizada, ele usa a expressão, quando me apresentarei diante da face de Deus. A gente entende isso a partir do contexto da passagem. Se você pula para o verso número 4, você vai ver que aqui nós temos um homem que conduzia o povo no caminho para a adoração do templo. Percebe isso aí no verso de número 4? Leia ali. Lembro-me destas coisas, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Aqui nós temos um levita, aqui nós temos alguém que conduz o povo em adoração, e era comum nas festas do povo hebreu, que eles caminhassem em direção ao templo, cantando. A expressão aqui, quando eu levava o povo em procissão, é a ideia de que o povo ele já ia adorando antes de chegar no lugar do culto. E esse homem, o autor desta canção, ele é de alguma forma alguém que lidera isso, alguém que trabalha com isso ali naquele contexto em que ele viveu. Quando ele pergunta, quando irei, me apresentarei diante da face de Deus, ele está dizendo, quando eu estarei novamente no santuário, quando eu estarei novamente no templo, quando eu estarei novamente diante do altar, quando eu estarei novamente diante da presença especial de Deus, diante do altar do sacrifício a Deus. E aí nós podemos lembrar que no templo antigo, vários elementos apontam para essa presença pactual de Deus no meio do seu povo. Deus ele tem uma aliança com o seu povo. Deus ele está aliançado comigo e contigo. E no antigo Israel isso era simbolizado, por exemplo, pela arca. Isso era simbolizado, por exemplo, pelo lugar santíssimo. Isso era simbolizado, por exemplo, por vários dos utensílios do templo, pelo incenso, pelo menorá e por tantos outros. Nós não precisamos de nada disso. Eu fico meio preocupado quando tem as igrejas aí que, cara sopra o chofar, põe a arca da aliança. Isso aí não tem nada a ver, sabe por quê? Porque eram símbolos para um momento que já passou. Quem tem a cruz não precisa de arca. Quem tem a cruz não precisa de menorá. Quem tem a cruz não precisa de incenso. Quem tem a cruz não tem véu, porque a cruz rasgou o véu. Então tudo isso ficou para trás, não é verdade? Mas naquele momento, tudo isso simbolizava o quê? O Senhor dizendo ao seu povo, eu estou aliançado contigo, eu estou no meio do meu povo, e eu não vou sair daqui. É claro, né, irmãos? Os irmãos entendem quando eu digo isso. Deus não sai de lugar nenhum. Os irmãos entendem o que eu quero dizer. Esse cuidado pactual de Deus, ele acontece somente pela fidelidade de Deus, não pela fidelidade do povo. O salmista sabe disso. Por isso ele vê a casa de Deus, aqui ele chama de casa de Deus, o templo do Senhor, aquele lugar onde o sacrifício acontece, aquele lugar onde a adoração ocorre, como sendo o lugar onde Deus se manifesta de forma graciosa. E ele diz, eu quero estar lá. É lá que eu quero estar. Diante da graça de Deus, desfrutando do benefício salvífico de Deus. É ali que eu quero estar. Não em outro lugar.
mas ele sente saudade. Aqui nós temos o retrato de um coração que tem sede, mas essa sede não pode, pelo menos aqui nesse momento, ser saciada. Percebemos isso, por exemplo, no verso 3 e também no início do verso 4. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Quando no verso 4 ele diz lembrar-se das procissões de Jerusalém, no meio do caminho ele diz, dentro de mim se derrama a minha alma. E a Nova Versão Internacional nessa parte diz, o meu pranto é intenso, o meu choro ele parece não ter fim. Aqui nós temos um homem entristecido, profundamente entristecido. Ouso até dizer que aqui nós temos uma pessoa em profunda depressão. Ouso dizer com muito cuidado, sabemos que a depressão tem outros elementos de ordem médica também. Eu não sou médico, e eu creio que toda pessoa que está atravessando um momento de depressão profunda precisa também buscar o cuidado médico para se estabilizar, para conseguir ouvir aquilo que o pastor vai dizer. Né? Respeito isso e recomendo isso para todo mundo que se aconselha comigo, com muito cuidado, claro, mas muitas vezes se faz necessário esse tipo de cuidado. Contudo, remédio nenhum resolve a depressão. Contudo, coach nenhum resolve esse tipo de angústia da alma. Somente a presença de Deus. O tratamento pode servir para te estabilizar, mas para resolver mesmo, meu irmão, minha irmã, só o Senhor. Só o Senhor. Só o Senhor. O salmista sabe disso. Mas ele não pode, nesse momento, saciar a sua sede. Ele não pode ir até o templo. Ele não pode ir se encontrar com o povo de Deus. Ele não pode participar da adoração pública de Deus. E por isso ele diz, meu coração, minha alma tem sede de Deus. É muito interessante a gente perceber, portanto, que no Salmo 42 nós temos um tipo de sede de Deus diferente de outros lugares. Por exemplo, se você avança para o Salmo 63, Salmo de Davi, você vai ler no verso 1 e 2, apenas esses aqui para ilustrar o que eu quero dizer, o seguinte, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, veja a ideia da sede novamente, meu corpo Te almeja, como terra árida e exausta sem água, assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. O que Davi está falando aqui? Ele está falando, eu tenho sede, e no santuário eu sacio a minha sede. O que o salmista do Salmo 42 está dizendo? Eu tenho sede, não posso ir até o santuário saciar a minha sede. Por isso estou angustiado, por isso eu estou chorando, por isso eu estou sofrendo. Percebe a diferença? Outra ilustração, Salmo 84, versos 1 a 3, diz assim, também dos coraitas esse salmo, e a gente canta tanto, tem uma música belíssima, inspirada neste trecho aqui, neste salmo como um todo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A gente fica até com vontade de cantar, né, Angélica? A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Para mim, os teus altares são o lugar de saciedade. De saciedade. Mas veja como o salmo começa. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele vai aos tabernáculos do Senhor, ele vai ao lugar de adoração, ele vai ao altar, ele testemunha e recebe os benefícios do sacrifício. E o sacrifício aponta para o Evangelho, sempre aponta para o Evangelho, não é verdade? Onde está a presença plena de Deus? Na cruz e no povo da cruz, não é verdade? Vamos falar um pouco mais disso para frente.
Mas por enquanto eu quero que você perceba que não é apenas eu e você que sentimos tristeza profunda. Não somos apenas nós, pessoas desse mundo de correria, de trânsito, de poluição, de assédio moral, que vivemos tristezas. Não é apenas a geração da pandemia, que viu milhões de mortos no mundo por causa desse vírus maldito, que sofre profundamente. O sofrimento, ele faz parte da realidade humana desde a queda. Desde o momento em que Adão se desviou do caminho que o Senhor havia estabelecido para ele na ordem da criação. Desde aquele momento, há dor no mundo. Há dor no mundo. Nós muitas vezes gostamos de encontrar culpados para a nossa dor. Gostamos de apontar dedo para dizer a culpa é dele. Quando, na verdade, em última análise, o pecado é uma realidade minha. Portanto, o maior problema do mundo sou eu. Percebe isso? Onde o pecado habita? Em cada um de nós, não é verdade? Qual é o pecado que você pode entender, compreender e reconhecer com maior clareza? O teu ou do teu vizinho? Estão comigo? Estão vendo onde a gente quer chegar? Quem aqui é pecador? Quem aqui é o pior dos pecadores? Minha mão fica levantada, claro que fica. E fica mesmo, sabe por quê? Porque se eu for sincero comigo mesmo, eu vou enxergar muito mais pecado em mim do que no pior ser humano que você imaginar. Ah, pastor, você nunca matou ninguém. Quem disse? Jesus disse que se eu odeio, eu mato. Nunca cometeu adultério. Quem disse? Nunca roubou ninguém. Quem disse? Nunca foi idólatra, nunca adorou outros deuses. Ah, meu amigo, que Deus tenha misericórdia da minha alma. Como eu sou pecador. Eu reconheço em mim aquilo que muitas vezes eu não consigo reconhecer na pessoa mais íntima na minha vida, que é minha esposa. Convivo com ela todos os dias. Sei de muitos pecados dela. Mas eu sei muito mais dos meus. Isso se eu for honesto comigo mesmo. Agora, se eu quiser me enganar, eu vou sempre apontar o dedo para os outros. Não é verdade? Se eu quiser mentir para mim mesmo, tudo bem. Aí eu vou sempre dizer que a culpa é do sistema, que a culpa é do fulano, que a culpa é do ciclano, que a culpa é de alguém menos minha. Mas não é essa a realidade bíblica. A realidade bíblica é que o pecado ele é tão poderoso, tão cruel e tão destruidor, porque ele está arraigado lá dentro do nosso coração, do coração de cada um de nós. Aqui nós temos uma pessoa profundamente depressiva, que chora, que se lamenta e que, para piorar tudo, ainda recebe ataque de outras pessoas. Veja no final do verso 3. Enquanto ele chora, ele escreve: enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Querido, você acha que Satanás não usa a tua e a minha depressão, não? Satanás veio para matar, roubar e destruir. O que ele quer? Ele quer acabar com a raça humana. Ele quer acabar com o ser humano. O ser humano que espelha o Deus a quem ele tanto odeia. Não é verdade? Esse é o papel do inimigo. É isso que ele veio fazer. Então, quando nós estamos oprimidos, entristecidos, desanimados, é naquela hora que o inimigo vem e diz: e teu Deus, onde está? É nessa hora que ele questiona a nossa fé. É essa hora que ele diz: vale a pena esse negócio de ser crente? Vale a pena esse negócio de ir para a igreja? Vale a pena esse negócio de ter ministério? Vale a pena esse negócio de servir a Deus? Que Deus é esse? Onde ele está quando você sente tanta dor? E queridos, como o nosso coração pecaminoso tende a ouvir, tende a dar ouvidos e acreditar nesse tipo de questionamento.
num sistema conduzido por Satanás, que perpassa por todas as ordens desse mundo perverso, e que acha lugar também no nosso próprio coração. Nós ouvimos a todo momento, sermos questionados: o teu Deus onde está? Tua fé vale a pena ou não vale a pena? Temos um coração aflito, temos um coração entristecido, temos um coração com saudade. Mas esse coração com saudade termina o seu primeiro canto dizendo: por que estás abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E de certa forma ele começa a responder essas perguntas, não é mesmo? Estou triste, estou longe da adoração, estou longe do louvor, estou sendo atacado por inimigos. Ele respondeu as duas primeiras perguntas. Mas ele tem um estatuto de esperança. Espere em Deus. Ah, minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Onde está o teu Deus? Diz o mundo. O coração do crente exulta e canta, apesar de toda a dor e sofrimento. Eu espero nesse Deus que é real, que é verdadeiro. Eu ainda o louvarei. Ele é meu auxílio. Ele é meu Deus e não há outro. O Salmo segue na sua progressão. Primeiro vimos a saudade, a tristeza de um coração sedento por Deus. Agora nós vemos o sofrimento. Repita comigo: sofrimento. É claro que a gente já identifica sofrimento na primeira estrofe. Ele chora. Temos ali ele dizendo: estou chorando. Está difícil. Mas a partir de agora, do verso 6, a gente começa a compreender por que ele chora. O que gerou tanta dor na vida desse salmista? Qual é o problema que agora ele nos apresenta? Ele nos apresenta o problema de que inimigos o impedem a adoração no templo. Reconstrua, por favor, a experiência desse homem, desse compositor. Veja no verso 6 onde ele está. Veja a referência geográfica. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Nas terras de onde? Do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Continuando a leitura. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram contra mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Nessa estrofe nós vemos a exposição do sofrimento, dos motivos do sofrimento desse salmista. No verso 6 nós vemos que ele está ao norte. Ele está ao norte de Jerusalém, ele está longe da cidade santa, ele está longe do templo. Quando ele fala do Jordão, do Monte Hermon, ele está falando de uma região ao norte do Mar da Galileia. E todos nós sabemos que Jerusalém ele fica bem ao sul do Mar da Galileia. Ele está distante da cidade santa. Quando ele menciona esse Monte Mizar, ninguém ainda descobriu onde fica. Mas o Hermon a gente sabe onde fica. O Hermon fica ao norte do Mar da Galileia, bem ao norte até, no lugar onde a neve derrete e dá origem às nascentes do Rio Jordão. O Rio Jordão, então, ele forma o seu leito e ele continua, depois de passar pelo Lago da Galileia, pelo Mar da Galileia, até acabar lá para o Mar Morto, né? O Rio Jordão se estendendo de norte a sul em todo o território onde hoje é Palestina, Israel. Ele está ao norte de Jerusalém, ele está longe. E algum motivo ele tem, nós não sabemos exatamente qual, para não poder sair desse lugar e ir até Jerusalém adorar, porque é o que ele tanto quer. Não é verdade? É o que ele tanto quer. O problema que ele nos apresenta aqui é que inimigos
o impedem de ir ao templo adorar. Veja só, existem inimigos, verso 9. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecesse de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão de quem? Dos meus inimigos. Se você volta até o verso de número 3, você vai ver que ali a referência é genérica. Enquanto me dizem, enquanto alguém me diz, teu Deus onde está? Agora ele dá nome, ele reconhece, ele identifica esses que perguntam onde está o teu Deus. Ele diz, esses são os meus inimigos. E aqui nós podemos e devemos entender essa expressão de inimigos como realmente algum grupo de pessoas, até mesmo uma nação. E podemos identificar como uma nação no verso 1 do capítulo 43, que veio oprimir o povo de Deus e de alguma forma fez prisioneiros, e esse salmista está em outro lugar, tendo que se lamentar por não desfrutar da comunhão com o povo de Deus e da adoração do templo de Deus. A partir dessa realidade, a gente pode identificar também algum contraste, não é? Você está longe da adoração do povo de Deus, você está longe da presença comunitária, dessa adoração maravilhosa comunitária, mas você pode ainda assim ter uma comunhão pessoal com Deus. Compare o verso de número 2 e também 4 com o verso de número 8. Olha o número 8 novamente. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. O que ele está dizendo? Eu estou longe do templo, mas dentro do meu coração ainda está o louvor de Deus e a presença de Deus, e o cântico a Deus. Mas quando você olha a estrofe anterior, você vai perceber, por exemplo, que ele está entristecido porque ele não pode estar diante da face de Deus. Está vendo a diferença? Estou triste porque não estou diante da face de Deus, mas eu posso, pela minha oração e pelo desfrute da misericórdia de Deus, também experimentar a sua presença. Essa é uma tensão que nós temos, não é verdade? Aqui estamos no banquete, na comunidade, no meio do povo de Deus. Que privilégio, não é verdade? Que privilégio. É bom demais estar aqui. Eu não sei você, mas quando a gente não podia estar aqui, ou quando os irmãos não podiam, e às vezes a gente vinha para cá, para participar aqui, para transmitir o culto apenas pela internet, a tristeza era gigantesca, irmãos. Era enorme. Sinceramente, eu não sei como você ficou lá na sua casa. Inclusive, eu acho um negócio até meio estranho, um crente dizer assim, eu adorei esse negócio de internet, porque agora eu não preciso mais pegar ônibus, carro e tal, eu fico em casa. Tá bom assim. Eu acho isso muito estranho. Tá? Porque eu vou te dizer, quando eu fiquei acompanhando em casa, muitas vezes as lágrimas vinham. Quando eu vim aqui, às vezes, para fazer uma partezinha do culto, e vi esses bancos todos vazios, as lágrimas jorravam. Como é bom estar no meio do povo de Deus. Como é bom. De fato, a igreja de Deus é a nossa casa. Não é verdade? É a nossa casa. A comunidade de Deus. Vocês são a minha família. E eu sou família de vocês. Nós somos família de Deus. E é muito ruim quando a gente fica muito tempo longe da nossa família, não é verdade? Gera muita tristeza, muita saudade, muita dor. Mas o que o salmista está nos ensinando aqui é, ainda que eu esteja sozinho, ainda que eu não possa estar na presença dos outros que têm a mesma fé que eu, o Senhor não me deixou sozinho e Ele continua comigo. Perceba que a expressão dia e noite se repetem no verso 3 e no verso 8. Tanto no verso 3 ele está dizendo, eu choro o tempo todo. E no verso 8 ele diz, mas também o tempo todo o Senhor está comigo. Durante o dia, o Senhor me concede a sua misericórdia. E durante a noite está comigo o seu cântico.
O Senhor está contigo, meu irmão. O Senhor está conosco quando você está lá sozinho. Quando você está lá no meio do seu ambiente de trabalho, que talvez ninguém mais seja crente. O Senhor está ali com você. E sem que ninguém ouça, sem que ninguém veja, sem que ninguém te incomode, você pode erguer ao Senhor um cântico de louvor, uma oração que clama a esse Deus, e ter a consciência, o discernimento de que a misericórdia de Deus está ali contigo. A dor é grande, o sofrimento é terrível, os adversários estão presentes, eles insultam, eles oprimem, eles perseguem. Eu não sei quais são os adversários que têm te atacado, eu não sei o que tem vindo sobre você para te atrapalhar, para te incomodar, para te ferir, para te destruir, eu não sei, mas eu imagino que provavelmente todo mundo aqui possa citar pelo menos alguma coisa. Porque o tempo todo estamos diante dos inimigos que vêm nos assolar e nos infligir. O tempo todo. Contudo, nós podemos nos lembrar que o Senhor se faz presente na nossa vida, mesmo em meio ao sofrimento. Contudo, é fundamental um alerta aqui. Um alerta. Falamos de saudade. Nosso coração encontra saciedade apenas em Deus. Mas esse salmista sofre porque ele não pode experimentar isso na plenitude como ele gostaria. Vemos que o sofrimento dele é gerado pela opressão dos inimigos. E a partir do sofrimento desse salmista nós podemos aprender que a dor, ela tenta minar a nossa comunhão com Deus. Perceba que novamente os inimigos se dirigem a esse salmista. Novamente, alguém levanta a sua voz contra a fé do homem de Deus. Verso 10. Os meus ossos se esmigalham. Olha a figura que ele traz. Imagina isso. Os meus olhos se esmigalham quando os meus adversários me insultam. Irmão, isso não é literal, isso é uma figura de linguagem. Ele está dizendo, a dor é tão grande quando os ímpios me insultam, que é como se todos os meus ossos estivessem sendo despedaçados. Qual é o instrumento que os inimigos usam para despedaçar os ossos desse homem? Mais uma vez, eles perguntam e perguntam sem parar. E o seu Deus, onde está? O sofrimento, muitas vezes, ele é o meio pelo qual o inimigo nos tenta a abandonar a fé. De fato, é um ponto de decisão. Quando sofremos, quando experimentamos a dor, estamos diante de uma prova. E toda prova, ou você é aprovado, ou você é reprovado. Não é verdade? Ou você vai ser aprovado, porque o Deus que te deu a prova, que permitiu que você passasse pela prova, Ele também te dá todos os meios para isso. Absolutamente todos os meios, pela sua graça, pelo seu poder, para você atravessar a prova, na sua presença, em louvor a esse Deus. Ou você vai ser reprovado. E eu e você somos reprovados quando no meio da tentação, quando no meio da provação, nós ouvimos as vozes desse mundo, e as vozes desse mundo continuam nos afrontando. Onde está o teu Deus? Teu Deus, onde está? Sabe quando o professor diz para a gente na hora da prova e vê a nossa cara de desespero assim? Lembra daquele dia? Lembra daquela matéria? Lembra daquele conteúdo? Então, é isso aí. É só você lembrar. Mas é curioso como nós, como crentes, gostamos de esquecer. Se tem um negócio que a gente gosta, é esquecer. No meio da dor é quando a gente esquece que o nosso Deus é Senhor de todas as coisas, que Ele controla todas as coisas, que Ele nos ama absolutamente, que Ele nos guarda na sua mão, que Ele é fiel em absolutamente todas as circunstâncias. Mas nós fazemos questão de esquecer. E enquanto esquecemos de um Deus todo gracioso, todo bondoso, damos ouvidos ao mundo que pergunta, e o teu Deus,
onde está. Quando ouvimos a voz do mundo, ampliamos o nosso sofrimento. É como se dentro do vale da sombra da morte nós disséssemos assim: aqui eu ficarei, porque não quero mais a tua companhia comigo. Mas o Senhor que está comigo no vale da sombra da morte, Ele me guia para fora do vale, para fora da dor. O vale da sombra da morte é um lugar por onde o crente passa. Mas o negócio é que muitas vezes a gente esquece da graça de Deus e por isso lá ficamos mais do que deveríamos. E consequentemente experimentamos mais dor do que o necessário. Aí você fala, mas Deus não controla isso? É claro que Deus controla isso, Ele sabe todas as coisas, Deus controla tudo. Mas o ponto que eu quero destacar aqui com você é o seguinte: entenda como Deus quer te moldar no meio da dor. Deus, Ele muitas vezes não quer te ensinar uma doutrina por meio da dor. Ele simplesmente quer que você seja coerente à doutrina que você já tem. Ele só quer que você viva de acordo com aquilo que você já professa. Ele só quer que você faça aquilo que você já fala. Deus é soberano? Ou não? Mas na prática, muitas vezes eu digo não. Eu esqueço. Eu esqueço quando ouço o mundo me dizer: e o teu Deus, onde está? Que eu seja surdo à voz do mundo. E que eu jamais esqueça que o meu Deus, o único que me completa, o único que me satisfaz, o único que é tudo em todos, Ele está comigo no meio da dor. Terceiro lugar, última estrofe, nós lemos assim, capítulo 43, do verso 1 ao 5. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o meu Deus, Tu és o Deus da minha fortaleza, Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. O Salmo começa falando de saudade, minha alma tem sede de Deus. Ele passa falando do sofrimento, sofro porque não posso experimentar essa comunhão íntima com Deus, devido à ação dos meus inimigos. Em terceiro lugar, o salmista nos apresenta o caminho da salvação, o socorro que vem de Deus e só de Deus. Vimos que no primeiro momento ele apresenta o problema, uma sede, um anseio frustrado por Deus. E no segundo momento ele apresenta a razão dessa frustração, a ação dos inimigos. Mas agora no terceiro momento ele nos apresenta a solução. E a solução que o salmista nos apresenta é a salvação e a suficiência de Deus e em Deus. Perceba que no verso 1 e 2, ele está clamando por salvação. Ele está clamando por socorro. Ele está clamando por uma saída. E nós podemos e devemos clamar por uma saída. Não devemos nos acanhar de orar e abrir o nosso coração e dizer: Deus, está doendo muito. Me ajuda, me socorre. Mas o grande ponto é que toda vez que nós clamamos por um socorro de Deus, isso remonta ao principal e maior socorro que o Senhor nos deu. Para esse salmista, Deus é a sua fortaleza. Para esse salmista, Deus é aquele que vai fazer justiça. Deus que vai defender a sua causa. Deus que vai livrá-lo dos seus inimigos. E tudo isso na história da salvação, nas experiências do antigo Israel, apontam para um Deus que salva do maior e principal inimigo. Esse Deus, ele faz isso através da aplicação da sua justiça.
quando, de forma justa, puniu o meu e o teu pecado no seu Filho na cruz do Calvário. E a partir daquilo que Jesus fez naquela cruz, o Senhor nos oferece hoje e para todo sempre verdadeira e completa salvação. Ele clama por salvação, ele necessita de salvação, mas agora ele reconhece de uma forma profunda e interna que o Senhor já o salvou antes que o livramento chegue. E muitas vezes a gente não lida assim com a nossa dor. A gente acha que Deus ele não está fazendo nada enquanto não tirar aquilo que está incomodando. E isso é uma mentira tremenda que nós contamos a nós mesmos. Deus ele sempre esteve conosco, nos amando, cuidando de nós. O tempo todo. O tempo todo. Nosso Deus é gracioso. E muito antes de nos livrar das dores próprias dessa vida, ele já nos salvou. O apóstolo Paulo clamou por 3 vezes que lhe fosse tirado o espinho na carne. O que o Senhor lhe disse? A minha graça te basta. Paulo, antes que o livramento do espinho da carne venha, compreenda de uma vez por todas que eu já te salvei. Que eu já te salvei. Sim, irmãos, essa salvação nós encontramos única e exclusivamente em Jesus. Mas em Jesus, além da salvação, e em decorrência da salvação, como consequência da salvação, nós também encontramos a suficiência. Veja o versos 3 e 4. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte. Mais uma vez, ele quer voltar ao monte de Deus, ele quer voltar ao templo de Deus, ele quer voltar à adoração comunitária de Deus, e isso é bom. Muito bom, mas de que maneira ele age, ou melhor, o que ele pede para que Deus haja, a fim de que ele possa novamente desfrutar da adoração? Que Deus haja com a sua luz e a sua verdade. Envia a tua luz e a tua verdade. É um erro muito perigoso a ideia de que a gente levanta a mão no apelo e todos os nossos problemas acabaram. O pastor pregou isso aqui, acho que 2 domingos atrás, se eu não me engano. Eu levantei a mão no apelo, carimbei meu passaporte para o céu e vida que segue. Continuar me preocupando com as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito e está tudo certo. No máximo, de vez em quando eu apareço lá na igreja, né? Dou um oi lá para o pessoal. E vida que segue, sigo a minha vida. No máximo é isso aí. Envia a tua luz e a tua verdade para quê? Para que me guiem. O Senhor Jesus ele é suficiente para guiar toda a minha vida. E Ele faz isso através da iluminação no meu coração, do Seu Santo Espírito, e da verdade revelada nas páginas da Sagrada Escritura. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Me guiem para onde? Para o teu santo monte. O santo monte é a representação de quê? Da presença de Deus. Tem crente que diz, eu quero ir para o céu, mas não vive aqui como alguém que anseia pelo céu. Vive aqui como alguém que inclusive despreza as coisas do céu, as coisas celestiais. Está arraigado nas coisas desse mundo. Essa pessoa muito provavelmente jamais compreendeu o verdadeiro evangelho. Porque a salvação, o socorro que vem de Deus, está presente não apenas na conversão, mas na obra completa da salvação, que produz então o senso dentro de nós de que o Senhor é suficiente. E isso só pode ser vivenciado através de Jesus Cristo. João 4,10 lemos, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Do que você e eu temos sede? Onde estamos buscando saciar a nossa sede? Somente em Cristo Jesus nós temos a água que produz
vida. Ele mesmo é a água viva. E essa água viva nos leva ao louvor, perceba, é uma canção de louvor. As 3 estrofes falam do quê? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Não é espere em Deus porque Ele ainda me livrará. Não é espere em Deus porque Ele ainda fará minha vontade. Espere em Deus porque eu ainda o louvarei. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores do Senhor são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. No mesmo diálogo com a mulher samaritana, Jesus diz o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Somente em Cristo Jesus nós encontramos a salvação e a suficiência. Somente em Cristo Jesus nós podemos nos aproximar de Deus, de modo que a presença especial de Deus na nossa vida faça com que toda dor pareça nada, toda dor seja vencida, que todo vale acabe. 2 Coríntios 3, 4-5, o apóstolo Paulo diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não há outro caminho que não Cristo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Como terminamos essa mensagem? Da mesma maneira como começamos. Por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Só em Jesus nós temos esse auxílio. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No meio da dor, vá até a cruz. Vá até Jesus Cristo. Não o Cristo inventado, o Cristo da redenção, o Cristo Salvador, o Cristo do Novo Testamento, o Cristo dos Evangelhos, o único Cristo que existe. Vá até Cristo no meio da dor, vá até Ele, porque somente nele há descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Encontre Cristo na comunhão da igreja. Sim, encontre Cristo na comunhão da igreja. Quando você vier até aqui, não venha para ter um encontro social. Venha encontrar com outros pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. E permita que o testemunho e a vida e a experiência e a troca com essas outras pessoas te levem de volta à cruz. Você vai ver que vai ser muito mais fácil na igreja do que sozinho. Não deixe de clamar. Não deixe de orar. Não deixe de buscar a Deus em todas as coisas. A oração liga o nosso coração com o coração de Deus. Abra o seu coração a Deus, não para que Ele faça a tua vontade, mas para que Ele molde a tua vida segundo a vontade dEle. Vá até Jesus. Desfrute da comunhão da igreja. Não deixe de orar. E aí, você experimentará a saciedade da sede do teu coração.